Oi, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996, nós vamos entrar no capítulo 12, em que estudaremos Modernismo, a Semana de Arte Moderna. A importância deste momento na história da literatura brasileira é fundamental para entendermos depois todos os desdobramentos dos grandes escritores, das grandes obras que vão surgir a partir dessa data, que comemora o centenário da independência política do Brasil. 1922, marco fundamental para a nossa realidade literária brasileira. O modernismo tem seu início com a realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. É nesse momento aqui, né, que nós temos essa Semana de Arte Moderna. Idealizada por um grupo de artistas, a semana pretendia colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu, ao mesmo tempo que pregava a tomada de consciência da realidade brasileira. Então nós temos aqui no país, né, essa questão da vanguarda europeia sendo colocada, e a semana vai fazer isso, e também a consciência de uma realidade brasileira. Produzir uma literatura nossa, com os nossos temas, com a nossa linguagem. Nada melhor que as palavras de Mário de Andrade em sua famosa conferência O Movimento Modernista, promovida pela Casa do Estudante do Brasil no Rio de Janeiro, em 30 de abril de 1942, para dimensionar o acontecimento. Nessa conferência, em 1942, ele vai retomar o que pretendia a Semana de Arte Moderna, abre aspas, manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. A transformação do mundo com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e 1001 outras causas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Isso foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal, fecha as aspas. Então aqui nós podemos destacar nessa fala de Mário de Andrade essa questão de criar um espírito nacional, trazer aqui para nós uma literatura que fale da nossa realidade brasileira. Exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da inteligência nacional. Trazer para nós aquilo que é nosso. Claro que as vanguardas europeias influenciam esse momento, mas a literatura tem que mostrar o que nós somos, ou quem nós somos. E a Semana de Arte Moderna, como diz aqui o Mário de Andrade, ela foi o brado principal, né, desse momento aí. Ela ficou marcada como essa manifestação coletiva de uma realidade, da necessidade de uma realidade nova para a literatura, para a cultura brasileira. Portanto, a Semana de Arte Moderna deve ser vista não só como um movimento artístico, mas também como um movimento político e social. Para sua melhor compreensão, é necessária uma rápida análise da situação sociopolítica e econômica do Brasil nas duas primeiras décadas do século XX. O que estava acontecendo aqui no Brasil, na política, na economia.
Após os governos militares do início da República, os senhores rurais retornam ao poder, agora fortalecidos pela vigorosa economia do café, que girava em torno do eixo São Paulo-Minas Gerais, a República Café com Leite. A minissérie Um Só Coração vai mostrar muito isso, todo esse momento aí de esplendor da cultura cafeeira, dos grandes lavradores, latifundiários, os grandes latifundiários, desse momento aí da cultura e também da economia brasileira. A partir do governo de Campos Salles, que iniciou-se em 1898 e vai até 1902, é instituída a política dos governadores. Tinha passado então a política dos militares, agora dos governadores, com Campos Salles. Ou seja, os governadores apoiavam o governo federal e este apoiava os governos estaduais. Essa situação acabou gerando as oligarquias, famílias ou grupos políticos que se perpetuavam no poder, as oligarquias, as grandes famílias no poder. No cenário nacional, os presidentes passaram a ser eleitos ora por São Paulo, ora por Minas Gerais, resultando na famosa política do café com leite, que perduraria até 1930. Por outro lado, as principais cidades brasileiras, em particular a cidade de São Paulo, que estava em pleno desenvolvimento, conheciam uma rápida transformação, como consequência do processo industrial. Foi a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 a responsável pelo surto de industrialização e consequente urbanização. Em 1907, nós contávamos 3.358 indústrias no Brasil. Em 1920, esse número chega a 13.336. Isso significa o surgimento de uma burguesia industrial, cada vez mais forte, mas marginalizada por uma política econômica do governo federal voltada para a produção e exportação do café. Então nós temos essas duas questões importantes aí, né? A política do café com leite, por um lado esses governos, né, que se revezavam no poder, grandes proprietários de café, de gado, e depois os proprietários aí da burguesia industrial. Consequência, talvez, achei estranho isso, né? Mas a guerra também traz um certo progresso na indústria. Talvez a indústria bélica, não sei, né? Mas aqui coloca que, devido à Primeira Guerra Mundial, a indústria se desenvolve. Ao mesmo tempo, aumenta consideravelmente o número de imigrantes no Brasil, imigrantes notadamente italianos, que se dirigem para a região economicamente próspera, seja a zona rural, onde há o café, seja a zona urbana, onde estão as indústrias. Como eu já falei, a Zélia Gattai, mulher do Jorge Amado, vai deixar isso bem claro nos seus livros, principalmente Anarquistas, Graças a Deus. Ela vai falar dessas famílias italianas, né, quando a Avenida Paulista era só mato, né, quando eles estavam começando aí a crescer, vamos dizer, em São Paulo, nesse surto de imigrantes europeus. Ela vai retratar tudo isso. E nesse período, por exemplo, de 1903 a 1914, o Brasil recebeu cerca de 1,5 milhão de imigrantes. Então nós temos aí uma nova realidade aqui na nossa estrutura social, principalmente em São Paulo. Nos centros urbanos encontramos uma larga faixa da população que se encontra espremida, por cima pelos barões do café e pela alta burguesia, e por baixo pelo operariado. É a pequena burguesia de caráter reivindicatório, formada por funcionários públicos, comerciantes, profissionais, liberais e militares, entre outros. Então nós temos esta alta burguesia e a pequena burguesia. Toda essa realidade também é diferente aí no contexto econômico e político do Brasil. Como se percebe então, é um Brasil dividido entre o rural e o urbano. Mas o bloco urbano não é homogêneo, pelo contrário, o operariado urbano de origem europeia traz uma experiência de lutas de classes
Esses trabalhadores, em sua maioria, são anarquistas, que se organizam e publicam jornais como La Batalha, que circulou em São Paulo entre 1901 e 1911, e a Terra Livre, também paulista, e que circulou entre 1905 e 1910. Então, esses anarquistas italianos que já lutavam por essa questão de classe lá na Europa, traz isso aqui para São Paulo. Como consequência, São Paulo assistiu a greves em 1905, 1907 e a mais importante delas, em 1917. A partir de 1918, torna-se cada vez mais comuns na imprensa artigos a respeito da Revolução Russa de 1917. O Partido Comunista seria fundado em 1922 e desde então ocorreria o declínio da influência anarquista no movimento operário. Então é interessante observar isso, né? Os reflexos da Revolução Russa aqui no Brasil. E, consequentemente, a formação do Partido Comunista em 1922. Assim poderíamos encontrar pela cidade de São Paulo, andando em uma mesma calçada do bairro dos Campos Elíseos, um barão do café, um operário anarquista, um padre, um burguês, um nordestino, um professor, um negro, um comerciante, um advogado, um militar. Realmente uma pauliceia desvairada, palco ideal para a realização de um evento que mostrasse uma arte inovadora, a romper com velhas estruturas. Como fala Mário de Andrade em sua já citada conferência em 1945, como eu já falei antes, essa conferência chamada O Movimento Modernista, no dia 30 de abril de 1942, ou melhor, não 45, 45 é o ano que ele morreu. Em 1942, na Casa do Estudante, ele diz: nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. O nosso sentido era especificamente destruidor. Então, nesse primeiro momento do modernismo, da Semana de Arte Moderna, nós temos um movimento transformador, né? Um movimento assim de contestação também e de inauguração de um tempo novo. Mais adiante ele diz: e só mesmo uma cidade grande, mas provinciana como São Paulo, poderia fazer um movimento modernista e objetivá-lo na Semana de Arte Moderna, né? Confirmando o fato de que desde sua origem, a Semana apresentou o seu lado político de ataque à aristocracia e à burguesia. Assim se pronuncia o Di Cavalcanti, que parece ter sido o primeiro a sugerir a realização de uma mostra modernista. Em seu livro de memórias ele diz: eu sugeri a Paulo Prado a nossa semana, que seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulistana. Então esse ataque à aristocracia, à burguesia ficou muito forte nesse contexto. E depois nós vamos estudar os dias da semana, né, o que eles realizaram, né, qual foi a programação da Semana de Arte Moderna, e entre um dos dias nós temos o famoso poema Ode ao Burguês, do Mário de Andrade, em que fica muito forte essa questão do ataque à burguesia, né, que é um poema assim, que ilustra muito bem isso. Eu vou ler um trecho dele aqui, eu acho que não está completo. Ode ao Burguês, né, que traz o José de Nicola esse trecho. Depois eu vou, no vídeo sobre Mário de Andrade, trazer com mais assim, profundidade esse poema. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês. O burguês níquel, o que ele quer dizer com isso, né? Mário de Andrade, para caracterizar o burguês, cria uma série de substantivos compostos, burguês, hífen, níquel, formados por dois substantivos, exercendo o segundo a função de adjetivo, olha, burguês níquel. Eu insulto o burguês níquel, o burguês burguês. A digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes jões, os duques zurros. Então, barões, condes, duques, uma caracterização da aristocracia brasileira, né?
Ele está caracterizando os barões lampiões, os condes jões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos, e gemem sangue de alguns mil réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Quer dizer, o printemps é a primavera, é uma peça, né, no piano. Tocam o printemps com as unhas. É a influência da cultura francesa aqui na vida dessas donzelas, né, dessas famílias. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toucinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Algarismam. Neologismo de Mário de Andrade. Algarismar seria transformar tudo em algarismos, cifras, valores. Então é esse que só pensa em dinheiro, né? Lucro. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fora, fará sol, choverá arlequinal. Arlequinal é relativo a Arlequim, personagem de antigas comédias italianas. Caracterizado por roupa multicolorida, geralmente feita de losangos. E o Mário de Andrade ele é chamado, né, o Arlequim da Pauliceia Desvairada. Eu tenho uma biografia dele aqui que eu vou mostrar que a capa retrata essa roupa do Arlequim. O próprio livro Pauliceia Desvairada, em uma das edições, acho que a primeira, é cheio de losango, né, mostrando esse Arlequim. Então, fará sol, choverá arlequinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais. Morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tilbury. O tilbury era aquele antigo veículo de duas rodas puxado por um cavalo, uma charrete. Padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais. Purê é o mesmo que purê, alimento pastoso feito de batatas amassadas, né? Então, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, no nariz, né? Ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados. É uma expressão que designa alimentos, respectivamente sólidos e líquidos, por extensão, local onde se vendem esses alimentos. Então, essa burguesia, né? Ódio a esses comércios que está surgindo, né? Ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos. Sempiternamente as mesmíssimas convencionais. Sempiternamente, né? Eternamente. As mesmices convencionais. De mãos nas costas, marco eu o compasso. Eia! 2 a 2, primeira posição, marcha. Todos para a central do meu rancor inebriante. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de giolhos, de joelhos, né? Cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico. Ódio fundamento, ódio sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Aquele burguês que reza, mas é hipócrita, né? Que interessante. É aquele que participa da religião, mas oprime o outro. Então, assim, gente, esse momento em que surge a Semana de Arte Moderna, um momento de convulsão, de grandes transformações, em que as vanguardas europeias influenciaram essa manifestação tão radical aqui no Brasil. Então, ao se iniciarem os anos 1900, a Europa suporta a herança do final do século XIX, caracterizada por duas situações antagônicas, mas complementares. Uma euforia exagerada do progresso industrial e dos avanços técnico-científicos, como a eletricidade, por exemplo, e, por outro lado, as consequências desse avanço do progresso burguês industrial. Uma disputa acirrada pelo domínio dos mercados fornecedores e consumidores, o que resultaria na Primeira Guerra Mundial.
esse neocolonialismo, essa busca de novos mercados, disputa entre as grandes potências, entre os grandes países, né, por esses mercados consumidores. Assim é que, contrastando com o clima eufórico da burguesia, do progresso, vamos encontrar todo o pessimismo característico do fim do século, representado pelo decadentismo simbolista. Essa contradição gera um clima propício para a efervescência artística, resultando no aparecimento de várias tendências, preocupadas com uma nova interpretação da realidade. Então tudo isso vai aparecer aqui nesse momento. A essa multiplicidade de tendências, os vários ismos, então nós temos futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, convencionou-se chamar vanguarda europeia, responsável por uma verdadeira inundação de manifestos. Então é a época dos manifestos artísticos. Só o futurismo ele lançou mais de 30 manifestos, escritos entre 1909 e 1924, ou seja, durante o período da guerra e seus anos imediatamente anteriores e posteriores. Então essa questão da vanguarda europeia, desses movimentos artísticos que acontecem lá, mas influenciam aqui, vão ser assim essenciais para que surja aqui, né, essa consciência de uma literatura nossa e, consequentemente, da Semana de Arte Moderna. Então, nesse vídeo, os antecedentes da semana e o contexto histórico, e no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar desta vanguarda europeia, né, dessas manifestações artísticas que influenciaram aqui a nossa realidade no nosso país e, consequentemente, inaugurou levou a essa Semana de Arte Moderna. Um abraço, até o próximo vídeo.